Olá, meu nome é Daniel Pondé, eu sou professor de inglês do canal Inglês no Teclado. Nessa aula número 1, vou explicar como utilizar substantivos em inglês. Se trata de uma aula introdutória, então é importante que você confira se eu já não postei outros vídeos que dão continuidade a esse assunto. A primeira coisa que você tem que saber é que substantivo em inglês é noun. Essa é a pronúncia, noun. Parece muito com a palavra não da nossa língua, noun. Então, para dizer substantivo em inglês, dizemos noun, que inclusive lembra a palavra name. Name significa nome em inglês. Noun lembra name. Por quê? Porque um substantivo ou noun é um nome que a gente dá para determinada pessoa, determinada coisa, determinada situação ou até mesmo determinado lugar. Então, quando queremos nomear, dar nome a todas essas coisas que eu citei, a gente utiliza um name ou nome ou, como eu disse, um noun. Para ser mais exato, São Paulo. São Paulo é o nome de uma cidade, portanto, eu posso dizer que São Paulo é um noun, ou um substantivo, como dizemos em português. Preguiça. Preguiça é o nome de uma condição física ou mental. Logo, preguiça é um noun, ou um substantivo. Roupa. Roupa é o nome de um tipo de cobertura que cobre o corpo. Logo, roupa é um noun ou substantivo. Compreendeu aqui a ideia geral do que é um substantivo ou do que é um noun em inglês? De modo geral, a gente pode dizer que existem 5 categorias de substantivos em inglês, ou 5 categorias de nouns. Nós temos as seguintes categorias: proper, common, collective, material e abstract nouns. Então, são esses os 5 tipos: proper, common, collective, material e abstract. Proper noun é como na língua portuguesa, dizemos substantivo próprio. A sua função é dar nome a pessoas, cidades, lugares, e a gente geralmente escreve esse substantivo com letra maiúscula. Por exemplo, eu digo I live in Brazil, com o sentido de eu moro no Brasil. Eu. Live, moro. In, no. Brazil, Brasil. I live in Brazil. Veja que eu escrevo Brasil com a letra B maiúscula. Quando eu digo Bob is my friend, Bob is my friend. Estou dizendo que o Bob é meu amigo. Bob is my friend. Veja que eu devo escrever a palavra Bob com a letra B maiúscula. Por quê? Porque se trata de um proper noun, ou substantivo próprio. Como eu disse, a gente utiliza substantivos próprios para dar nome a pessoas, lugares, cidades, coisas e por aí vai. No entanto, existe também a categoria chamada common noun, que é o caso do substantivo comum. A gente também vai utilizar um substantivo comum para dar nome, porém de maneira mais geral, mais generalizada. Diferentemente dos proper nouns ou substantivos próprios, aqui a gente não vai dar um nome específico para alguém ou algo. É algo mais geral. Temos aqui, portanto, um caráter mais generalista. Uma característica do substantivo comum, ou common noun, é que a gente não vai ter que escrever o substantivo em letra maiúscula, como no caso do substantivo próprio, a não ser, evidentemente, que ele esteja no começo da frase. Veja o seguinte exemplo. The farmer said his name was Bob. The farmer said his name was Bob. Então, o fazendeiro disse que o nome dele era Bob. O fazendeiro disse que o nome dele era Bob. Eu disse the farmer said his name was Bob. Então, fazendeiro é o quê? Um nome geral para qualquer pessoa que tem uma fazenda. Eu posso dizer fazendeiro, não é uma pessoa específica. Então, observe que nesse caso eu escrevi farmer com letra minúscula, porque se trata de um common noun. No entanto, quando eu citei o nome desse fazendeiro, aí sim,
Aí sim eu escrevi com a letra maiúscula. Eu escrevi Bob com B maiúsculo. Eu disse the farmer said. O fazendeiro disse. Disse o quê? His name was Bob. O nome dele era Bob. The farmer said his name was Bob. Então observe, compare e veja que farmer está escrito com a letra minúscula, que é um substantivo comum, é um common noun, e Bob, como eu disse, está em letra maiúscula, pois se trata de um proper noun ou substantivo próprio. A gente também tem que ver alguns exemplos sobre como utilizar o collective noun ou substantivo coletivo. Ora, isso também acontece na língua portuguesa, não é verdade? A gente diz um bando, por exemplo. Bando é um substantivo, pois dá nome a determinado grupo de maneira que geral. Se trata de um coletivo. A gente diz collective noun em inglês, bem parecido ao caso da língua portuguesa. Veja o seguinte exemplo. Who are the members of the jury? Eu perguntei, quem são? Who are? Quem são o quê? Who are the members? Os membros do quê? Of the jury. Who are the members of the jury? Então veja que júri é o quê? Um substantivo coletivo. Se refere ao quê? A um grupo de pessoas da sociedade que vai julgar determinada pessoa que está sendo processada. Júri é um exemplo de substantivo coletivo ou collective noun. Também existe o caso do material noun ou substantivo material, que é justamente para se referir à natureza de determinada coisa. The necklace is made of gold. The necklace is made of gold. Estou dizendo que o quê? Que o colar é feito de ouro, gold. Então, gold é um exemplo de substantivo material. The necklace is made of gold. E por fim, nós temos o caso do abstract noun, ou substantivo abstrato. Esse substantivo ele vai nomear uma ação, um estado, ou até mesmo uma sensação. Veja o seguinte exemplo. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. A honestidade é a melhor política. Honesty is the best policy. Ora, honestidade nada mais é do que uma qualidade. Algumas pessoas são honestas, outras não. Honesty é um exemplo de substantivo abstrato. Retomando o exemplo, honesty is the best policy. A honestidade é a melhor política. Então é isso. Essa foi, como eu disse, uma aula introdutória sobre o uso de substantivos em inglês. Acompanhe todas as nossas videoaulas aqui no YouTube. Não se esqueça de conferir se já não postamos a continuidade dessa explicação sobre como utilizar substantivos em inglês. Caso você ainda não tenha feito a sua inscrição aqui em nosso canal, eu gostaria de te convidar e eu também gostaria de te pedir para deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo. Meu nome é Daniel Pondé, eu sou professor de inglês do canal Inglês no Teclado. Bye!